Eu sou de São Paulo e eu fiz pedagogia na USP, e lá, no último ano de faculdade, eu participei de um grupo de estudos que o foco era a primeira infância, que é a minha área de atuação, sempre foi, minha paixão, meu maior interesse. E esse grupo a gente estava estudando Reggio Emília, a gente estava se aprofundando em Reggio Emília, que é uma cidade que é referência em educação infantil no mundo já há 50 anos ou mais. E eu gosto já de ressaltar um pouquinho essa questão de tempo, para a gente já ir percebendo que às vezes aquilo que a gente pensa que é novo, não é tão novo assim, já está acontecendo por aí há algum tempo. E aí a gente estudava aquilo, eu achava aquilo tudo muito lindo, mas a minha ficha, assim, eu só entendi mesmo o que era isso quando eu fui para lá. E eu tive a oportunidade de ir num grupo de estudos, né, pela própria USP, num convênio com a Universidade de Parma, que é a 15 minutos de Reggio, e a gente foi para lá para estudar as creches e as pré-escolas, e a gente fez ciclos de palestras, visitas nas creches, e nessa viagem eu posso dizer que tudo mudou para mim. Realmente foi uma mudança assim tem o antes da viagem e o depois, né? Depois que eu vi determinadas coisas em ação, eu não pude mais me conformar com outros modelos, né? E essa viagem teve um episódio em particular que me marcou muito. Já tinha vários elementos lá que me chamavam a atenção, o fato das turmas serem agrupadas e de 3 em 3 anos, o fato, enfim, deles trabalharem bastante com a natureza, com a arte, educação, mas teve uma coisa que chamou minha atenção e que me ajudou a romper esse paradigma. Primeiro que eu estava assistindo uma aula de crianças muito pequenas, creche mesmo, 1 ano e meio, assim, 2, e o professor era um homem. Aí já foi a primeira, né, falei, o professor é um homem, aqui não acontece tanto isso. Aí eu falei, bom, fiquei assistindo, ele estava contando história, era a história do Pinóquio, eu lembro, não era nem um livro, assim, era um painel que ele contava, estava super interessante, mas tinha criança assim, sentada, tinha criança em cima dele, tinha criança meio de longe olhando, tinha criança andando, e estava tudo bem. Depois eu até perguntei para ele, né, sobre isso, porque, né, que ele não exigia que todas ficassem ali sentadas, ele falou, não tem nada que coloque eles em risco na sala, então eles podem ficar livres, né? Eles não estavam fazendo barulho, eles estavam meio ouvindo, outros, enfim. E aí eu estava lá assistindo isso, e de repente um menininho muito pequeno mesmo, assim, de 1 ano e 8, sei lá, 1 ano e meio, fraldinha, ele saiu, ele estava vendo a história, ele levantou, foi até um armário, botou um banquinho, subiu no banquinho, abriu a portinha, pegou a mamadeira, bebeu água, devolveu, fechou a porta, devolveu o banquinho no lugar. Eu fiquei olhando aquilo perplexa quase, né? Porque eu falei, o que está acontecendo na sala? Esse menino é muito pequeno. Aí fiquei pensando como que ele chegou até ali, né? E falei, gente, se ele é capaz de fazer isso é porque ele teve a oportunidade de praticar. Né, ele pôde experimentar isso, ele não é que ele é um gênio, que ele é diferente das outras crianças, simplesmente, provavelmente a primeira vez que ele quis fazer isso, alguém falou, olha, e se a gente puser um banquinho, será que você alcança? Onde está o banquinho? Vamos lá pegar, e aí pega, põe, sobe, ai, como que abre a porta? E depois, como é que... Provavelmente teve toda essa história antes, né? E aí eu voltei para o Brasil com essa palavra autonomia, piscando na minha cabeça, assim. E na USP o TCC nem é obrigatório, e eu nunca tinha pensado em escrever, porque eu já trabalhava, eu morava sozinha, tinha mais o que fazer, e falei, não, quero escrever um TCC sobre autonomia na infância. E escrevi, né? Escrevi, e no meio dessa história toda, eu percebi que não era nem tanto sobre as crianças, era mais sobre como a gente enxergava as crianças e as suas potencialidades e o que a gente fazia com isso.